evangelizar. Temos que olhar os desafios com esse olhar de oportunidade para evangelizar. E precisamos, né, reverter essa situação, fazendo com que esses desafios realmente sejam superados. E é no dia a dia, e é com o nosso testemunho da nossa vida de casados, da nossa vida de igreja. Também existem as transformações culturais, né? Ou seja, a ausência dos pais, o afastamento dos filhos do lar, exploração sexual, a antecipação da adolescência, o retardamento para o matrimônio, o desconhecimento da paternidade e educação, os direitos e deveres, a exclusão de Deus e o seu projeto para o casamento, e também a gravidez precoce e indesejada. Tudo isso, né, Gilberto, como eu disse anteriormente, são oportunidades que a pastoral familiar precisa estar atenta e olhar o que fazer, como fazer, para poder reverter tantas coisas contra a família que nós vemos hoje na sociedade e que está do nosso lado, do nosso vizinho, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E essas transformações culturais que vocês percebem aqui são poucas, né? Caberiam muito outras aqui que estão gritantes no nosso dia a dia, mas a gente percebe cada uma dessas tentando, né, anular a vida de igreja, anular o desejo do casal de buscar a vocação para o matrimônio. Então, a gente precisa verificar que essas transformações culturais que afligem as nossas famílias, para que a gente possa, né, levar o antídoto, que é Jesus Cristo. Mostrar também que existem, né, e que pode nos ajudar. Então, nós temos aí as influências positivas e negativas, que a família, ela pode ser positiva, mas ela também, às vezes, tem alguns membros da família que não têm o testemunho devido e acaba, né, sendo uma influência negativa, né? A gente tem aí também a catequese, e quando as pessoas, nessas influências, ela é mais positiva do que negativa, mas se a pessoa não faz uma catequese adequada, ela acaba sendo negativa. Pastoral da juventude, a escola, os meios de comunicação social, né? É mais negativo do que positivo. Tem os lados bons, mas podemos dizer que são poucos realmente. É mais para destruir a família, né, os meios de comunicação, do que realmente para levar algo de muito bom. A cultura, os hábitos, os costumes, né, os meios políticos, né, que faltam muitas ações públicas, né, que possam ajudar a vida familiar. E também eventos específicos em que certas influências nos ajudam, às vezes, negativamente, mas nós podemos criar momentos para que esses eventos específicos sejam realmente positivos. Quando a gente prepara um encontro, né, que envolve a família, que envolve a igreja, num momento bem específico, isso transforma e isso ajuda muito a que tenha uma visibilidade esse trabalho que envolve as nossas famílias. Para um bom andamento dos trabalhos é necessário preparação das lideranças para diversas áreas de abrangência e outras pastorais e catequeses, planejar em conjunto, recursos humanos, recursos metodológicos. Então, para tudo isso, primeiro, a gente precisa buscar a formação e ter esse olhar de trabalhar sempre em conjunto com as demais pastorais e movimentos, serviços que tem na nossa paróquia e nossa diocese. Aplicação dos temas para diferentes faixas de interesse. É necessário saber que não se estabelece uma efetiva comunicação sem levar em conta as diferenças existentes nas populações destinatárias. A comunicação não enculturada tem muita probabilidade de fracasso. Ou seja, os professores gostam muito de trabalhar com diagnóstico, né? A gente precisa conhecer o público que nós vamos trabalhar.
Então, daí a necessidade desse trabalho em conjunto ser realizado levando em conta todas essas diferenças que existem nas nossas populações, aquela a qual nós vamos trabalhar. Orientações gerais sobre a preparação ao matrimônio. A catequese matrimonial é parte integrante do setor pré-matrimonial. Não se trata de outra pastoral ou grupo que caminha à parte ou em paralelo. Já existe em todas as paróquias o primeiro serviço de pastoral familiar, onde a pastoral familiar ainda não está implantada, igual nós falamos com o guia de plantação, seguindo os passo a passo. Se você conversar, se você dialogar, se você perguntar, você vai descobrir que já tem serviços, ações de pastoral familiar. A primeira dela que nós encontramos em uma paróquia é a preparação dos noivos. Ela é fundamental na vida do casal de jovem que está procurando o sacramento do matrimônio. Não tem como a gente sabe que existe as situações, várias situações em todas as paróquias do nosso Regional Leste 2, a realidade bate à porta. Tem casais indo para o sacramento sem nenhuma preparação. Isso deixa o nosso coração triste, porque ele precisa ser preparado para o sacramento. Ele precisa ter conhecimento do que ele está pedindo à igreja naquele sacramento. E, às vezes, a maioria vai para o evento como se fosse um evento social lá na igreja. E aí cabe a nós, pastoral familiar, ter esse olhar e ter esse cuidado de olhar o que a minha paróquia tem como prioridade. Se é a preparação de noivos, como que está, se é uma catequese matrimonial, se precisa ser atualizado os temas trabalhados com aqueles jovens, com aqueles casais conviventes que procuram a igreja. Então, a pastoral familiar tem toda uma responsabilidade muito grande com a preparação para o sacramento do matrimônio. Porque a partir da família, do sacramento do matrimônio, é que surge a família. Como nós vimos anteriormente, né, Gilberto? Tudo vai contra a família. Então, mas um casal bem preparado, eu costumo falar com o Gilberto em alguns momentos de conversa nosso, que a esperança nossa é que futuramente essa catequese matrimonial, ela vai surgir o efeito necessário para as famílias bem preparadas. A gente vê aqui na nossa paróquia, casais que nós preparamos há 5 anos atrás, está ali já na igreja com a sua criança, com seu filho, já está ali começando a deixar a criança participar de um coral que tem, de coroar, na coroação ali, no momento de Maria. Então, estão sempre presentes aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, na Semana Santa, nos eventos da novena da padroeira. Então, aquela família está ali caminhando, você fica feliz de ver o fruto do trabalho. Não, a gente sabe que não é fácil mesmo, realmente, você se formar, se dedicar a essa preparação. Mas quando você vê o resultado à sua frente, você fica feliz com a missão que Deus te deu, como casal sacramentado, ser sinal na sua comunidade. Então, devemos ficar atentos a cada realidade pessoal, familiar, paroquial e diocesana. Nós somos chamados a acompanhar estas realidades. Então, aqui abaixo, vocês podem perceber que temos alguns dos novos materiais que nos ajudam na nossa missão no setor pré-matrimonial. Então, tem aí, né, nosso primeiro livro aí, ó, sobre a catequese, formação sobre a catequese, sobre o batismo, né, como é importante que o nosso batismo, né, tenha realmente esse caminho para que a pessoa possa realmente estar imbuída, né, que a partir do nosso batismo tudo se realiza na nossa vida. Então, depois aí a gente traz, né, como um material novo, e é novo mesmo, né, que é os itinerários catecumenais para a vida matrimonial. Então, nós chamamos de documento 68, né? Esse documento vem falar justamente sobre a preparação dos noivos através da catequese matrimonial. São orientações pastorais para as igrejas particulares.
esse documento, que é do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, nos traz, né, como projeto para que cada diocese, cada paróquia possa ter uma preparação para o sacramento do matrimônio com mais tempo, como um caminhar. Por isso que nós chamamos de catequese matrimonial, porque é um catecumenato, é um processo, é um caminhar juntos, né? E nesse caminhar é necessário que sejam realizados, né? Como dissemos para vocês, desde a preparação remota até os pés do altar, que é o sacramento do matrimônio. E também temos esse material que é excelente, que é Adolescentes a Caminho do Mestre, proposta de itinerário para jovens que já receberam o sacramento da iniciação à vida cristã. Então, olha o material para acompanhar os jovens. Não é fazer o papel deles, não é tomar, agora a pastoral familiar vai tomar conta dos adolescentes. Não, vai estar ali do lado, vai estar apoiando os encontros que tem na paróquia do EAC, os retiros que eles organizam, dar o apoio necessário para que aconteçam esses encontros com o nosso apoio, chamar eles para o nosso meio, porque a gente sempre fala, se deu problema em alguma mídia social e algum computador, nos nossos encontros, né, Gilberto, é só olhar para então, chama para o meio. E essa formação para eles, né, ela é fundamental porque eles estão naquela fase, né, da personalidade. Então, ajudá-los nesse caminho de fé é um trabalho da pastoral familiar do setor pré-matrimonial. Quando nós fomos conversar com a juventude aqui em Valadares, que nos ajudaram no seminário que a gente queria fazer, seminário da família e juventude, nossa, foi uma bênção para nós, porque eles gostaram demais de fazer o Ministério de Música, cantar para a gente, tocar lá na hora do programa, que foi um programa de televisão ao vivo que nós fizemos aqui, que nós temos na TV aqui. E eles ficaram assim, muito felizes de ser chamados para estar conosco. Então, isso foi um aprendizado para nós, de conversar com eles. E um jovem virou para mim e falou assim, eu agradeço muito a confiança de vocês, porque a gente só é chamado para carregar a cadeira. Às vezes, a pastoral da minha paróquia lá, onde eu estou, me vê como força física, só de carregar as coisas. Lembra de mim nessa hora, né? E eles foram convidados a estar com a gente, dando testemunho, conversando com a gente. Rezando o texto. Eles rezaram o texto, foi o EAC que rezou o texto com a gente. Então, assim, está vendo que são ações simples, mas foi planejada, foi conversada, fizemos várias reuniões. Por isso que eu falo, dá trabalho, mas ter essa interação com eles é uma experiência muito gratificante. E quando a gente fala disso, foi um desafio, realmente, porque num domingo, a partir das 15 horas, encerrando, né, às 18 com o Santo Terço e depois a missa. Então, manter essa juventude num estúdio de TV não foi fácil, realmente. Foi um desafio realmente muito grande. Só quem está realmente à frente é que tem, né, noção da força da juventude. Então, que a gente possa, né, trazer essas juventudes para que estejam na caminhada juntamente com a pastoral familiar. Já caminhando para o final, nós temos também o itinerário, né, para os namorados. Esse itinerário é muito bom, é excelente para a gente trabalhar com esses namoros firmes. A gente sabe de vários encontros, né, que nós temos em preparação nesta caminhada da qual os noivos se encontram. Então, mas antes do noivado, tem esse namoro. Então, que esse namoro seja, né, realizado com encontros, que a própria igreja possa apresentar a eles esse namoro santo, um namoro saudável, né, um namoro que possa ser conduzido. No nosso tempo de namoro, a gente não tinha esses tipos de encontro, né? Mas nós namoramos 5 anos, né? Foi. Mas foi um namoro muito saudável, muito gostoso, né? A gente Dentro gostava do jovem, de né? ficar, né, muito tempo juntos. E ainda tem muito material. Nossa, a gente fica encantado, mas é uma pena que às vezes ele fica guardado, engavetado. Tem um aqui que a gente teve lá no encontro e foi dado para a gente, né, Gilberto? Entregou para a gente. Grupo Jovem Paroquial, Jeito Jovem de Ser Igreja. Então, esse material também está aí a nosso dispor para poder trabalhar com a juventude.
Vocês estão vendo que material é que não falta? Então, cabe ser criativos e ver qual é a realidade que estamos no momento e o que o setor pré-matrimonial precisa fazer na paróquia para estar presente nas famílias. E quando eles chegam no noivado, como o itinerário diz, né, a gente precisa fazer um trabalho dessa catequese matrimonial, que não possa ser apenas um encontro, mas também, como disse o Papa Francisco, não pode também querer ministrar a eles, né, todo o catecismo da Igreja Católica, mas são pequenos encontros diários, né, que acontecem semanalmente ou quinzenalmente, para que eles possam refletir e diluir sobre o que é realmente o sacramento do matrimônio. E aí, né, o Regional Leste 2 recomenda, né, que seja utilizado esse material da Arquidiocese de Mariana, né, acolhendo noivos. São 12 encontros que são realizados com os casais de noivos para que eles possam ter realmente um discernimento à sua vocação matrimonial. E não podemos deixar de falar, Gilberto, do itinerário vivencial e acompanhamento personalizado para o sacramento do matrimônio da Comissão Nacional também. É outro material. Então, materiais para a catequese matrimonial, para trabalhar com a juventude, com os namorados, com a gestante, né? Tem novena para acolher o filho em casa, preparar aquele casal para perceber como que é o batismo dessa criança. Então, é inúmeros materiais que nós temos. Então, daria para ficar aqui até amanhã de manhã falando com vocês sobre esses materiais. Mas nós sabemos que hoje, para vocês, é só um momento de despertar para o setor pré-matrimonial e da pastoral familiar. É só um despertar, porque o trabalho é amplo, o campo é grande, as demandas são inúmeras, mas precisamos olhar nossas prioridades na paróquia, na diocese e fazer os nossos projetos e colocar em ações para que a família seja cuidada por famílias, famílias cuidando de famílias. Lembrando, né, que o diretório da Pastoral Familiar, aprovado pela CNBB, no número 268, vai dizer que a responsabilidade da preparação dos noivos é da pastoral familiar. Então, a gente sabe que outras pastorais, né, outros movimentos realizam essa preparação, mas a principal, vamos dizer assim, tarefa é nossa, como agente pastoral familiar. Então, que possamos realmente assumir essa responsabilidade e fazê-lo, né, com muito zelo. Aqui a gente colocou só um planejamento, né, tendo em vista trabalho específico. Então, se a gente vai fazer um trabalho específico, já vimos que na preparação para o matrimônio existe, né, todo um processo que acontece desde a gestação até os pés do altar. Nós precisamos fazer um levantamento de realidades. Como que acontece, como que cada uma de nossas paróquias está nesse contexto, dessa formação, desse caminho contínuo. E aí, traçarmos, né, pistas de ações de como vamos fazer para trabalhar com gestantes, com a catequese, com as juventudes, né, com os namorados, com tantos segmentos que nós temos nesse caminhar das nossas famílias, para que elas possam ter o caminhar correto, né? Senão a pessoa pode desviar do caminho e aí nunca mais retornar. Então, é uma missão específica, né, e muito bonita da nossa parte, como pastoral familiar. Mas, para isso, é preciso que a gente faça um planejamento. Senão, a gente sai, né, querendo atingir a todos e não consegue atingir ninguém. Nós precisamos estabelecer prioridades. Nós não vamos ler, porque a gente sabe que é preciso estudar, é preciso olhar com calma cada item que o nosso diretório da Pastoral Familiar tem para nós. Então, a gente coloca para vocês essa missão, que vocês procurem, né, buscar essa realidade, buscar estudar, ler,
e se formar e trocar experiências com as pastorais e movimentos de serviço da nossa diocese. E a gente deixou para o último, né? Porque o nosso material mais recente do setor pré-matrimonial, nós temos o setor pré. Então, nesse material aqui, ó, tem toda a nossa orientação para trabalhar com o setor pré-matrimonial nas preparação remota, próxima e imediata. Então, gente, podemos dizer, né, a cada um de vocês que o setor pré-matrimonial tem muito trabalho, mas nós, se pudermos nos organizarmos e planejarmos as nossas ações, nós vamos constituindo, nós vamos realizando à medida do possível. Não adianta queremos abraçar todo o setor pré-matrimonial, mas nós vamos estabelecer metas, nós vamos estabelecer prioridades. Assim, nós vamos conseguir atingir um público maior desse setor. E como disse ali, né, é quase que a nossa vida inicial todinha está no setor pré-matrimonial. E é importante ter essas palavrinhas em mente quando formos organizar nossas ações. É a palavrinha acolher, é acompanhar, discernir e integrar. É isso que nós precisamos fazer com cada pessoa que precisa do nosso acolhimento. Não é só acolher bem, mas também precisa acompanhar o processo para que ele possa discernir e depois integrar a vida da comunidade, a vida da família, em todos os sentidos. Ele precisa de sentir-se pertencente à comunidade, à família. Muito bem. Então, nós estamos deixando aí o nosso contato, né? O nosso e-mail, e sintam-se à vontade para esclarecer qualquer dificuldade, qualquer dúvida, esclarecimento. E a gente deixou um espaço, né, para a gente poder responder algumas questões que a gente pode